E aí, galera, beleza? Vamos hoje num especial aqui, nós vamos falar de eleições, bebendo uma aguinha, vamos falar de eleições nesse domingo do Trader especial. Galera, e aí até a eleição, sempre que tiver pesquisa, eu vou falar sobre elas aqui. E você que é eleitor do Bolsonaro e xinga a Datafolha, não sei o que, eu vou mostrar para você, eu vou mostrar a pesquisa da Datafolha. Vou mostrar como você está equivocado. Yes, você está equivocado. Por que você está equivocado? Porque também na Datafolha, se você olhar, você vai ver que o seu candidato está ganhando força. Então, não é isso, tá, gente? Uma coisa que é muito comum na sociedade atual é a leitura do resultado. Só que o resultado não quer dizer nada. O que quer dizer, o que vale é a tendência. Qual é a tendência? Qual é a tendência? O que está acontecendo? Entendeu? Então, quem está progredindo? Quem estabilizou? Tudo é assim. Tudo é assim. Quando o assunto é uma pesquisa. Então, se você, por exemplo, é um líder no seu setor e você faz pesquisa mercadológica, não importa se você está em primeiro, porque isso já está dado, você é o primeiro colocado, você já sabe disso, certo? Ah, eu sou o cara que mais vende, não sei o que lá, do meu setor. Ótimo, mas isso você não precisa de pesquisa para saber, você já sabe disso. O que a pesquisa te ajuda? Ela te ajuda a prever, não, porque ninguém prevê porcaria nenhuma. Ela te ajuda a orientar, a te dar informação sobre o que está acontecendo, por exemplo, com o seu consumidor. Então, se você vende, sei lá, coxinha, né? E um camarada lá do outro lado montou uma coxinha e na pesquisa começa a aparecer que seus clientes estão dizendo que a coxinha dele é tão boa quanto a sua, mas um pouquinho mais barato, e que se pá, foram testar e que gostaram, você continua sendo líder, mas não é isso que importa. O que importa é, tá tendo uma tendência de mudança, meus clientes estão indo embora para ir lá comer a coxinha nesse outro manezão aí, é esse que é o ponto, entendeu? É esse que é o ponto. Essa visão reducionista das coisas, né, de não ter percepção da complexidade que as coisas são na vida, é muito boba, muito tola, muito ingênua, entendeu? Não pode ser assim. Então, não é sobre o Datafolha. E claro, vocês vão ver, a pesquisa do Datafolha não é tão boa em termos de dados como a da Genial, não chega nem perto. Porque a da Genial tem uma coisa que a XP também tinha, mas, enfim, eu sou assim, galera, eu sou da liberdade, certo? Então, você faz o que você quiser como empresa, eu faço o que eu quero como consumidor. Você parou de publicar porque os Bolsonaro ficaram bravos com você caiu no descrédito comigo. Assim como se você parar de publicar por causa do PT, você caiu no descrédito comigo. Não tem essa conversa, certo? Eu acredito no capitalismo, certo? Então é assim, eu te puno como cliente. Tô nem aí. A XP não é instituto de política, caralho, certo? Então por que vai ficar com essa frescura? Não é uma empresa que fala do futuro, do sustentável. O que é sustentável? Sustentável é opiniões divergentes conviverem no ambiente e se você não gosta, shut the fuck up e aceita que é assim que é a vida. Baixa a bola e suporta a realidade que o mundo não existe por causa do você, cacete. É assim que é mesmo. Então, por isso que eu não me recuso, não uso. Porque caiu no discreto comigo, eu não uso, tô nem aí. Então eu estou usando da Genial, não tem nenhuma vinculação com a Genial, nada, não recebo, não tem nada a ver com isso. Tipo, vocês nem me conhecem, eu também não conheço eles, tá tudo bem, tá tudo chique. A Folha, não sou nem assinante mais, então tipo assim, não tem nada a ver com isso, né? A Globo nem assisto, então tipo assim, sacou? Então, mas eu vou mostrar que existe uma leitura equivocada da base bolsonarista de que a Datafolha é uma pesquisa tendenciosa, não é. Segundo, pelo menos se você tentar olhar o que ela está projetando como linha de tendência do Bolsonaro. E para os petistas também fica um alerta. Vocês estão olhando ali para o resultado, e isso também é um equívoco. Por quê? Porque o Lula está estagnado, ele não sobe.
Ele não sobe. E parte disso tem a ver com o fato de que, na minha opinião, e eu tenho amigos que são de esquerda e falam isso e eu concordo com eles. O clima do já ganhou do petismo, de prepotência, porque os petistas são prepotentes. Assim, veja, eu não estou nem aí para política, tá bom? Não vou aqui externar minha opinião sobre o governo Lula, etc e tal, mas o que machucou o PT como instituição política no Brasil, assim como o que machucou o PSDB como instituição política no Brasil, foi a prepotência. O Bolsonaro, nesse sentido, ele tem uma coisa do homem médio, que é o do caboclo, que a gente pode falar assim, que é o quê? Ele meio que veste mesmo uma sandalinha da humildade, entendeu? Então ele movimenta a base dele, ele vai para cima, ele puxa. O petismo tá meio que numa ideia de que, pô, essa eleição é nossa, e isso não pode acontecer em eleição, porque o eleitor percebe isso, percebe que um lado está trabalhando mais do que o outro, percebe que tem uma coisa de não perder o voto. Tem que tomar cuidado. Meus amigos de esquerda que estão me ouvindo aqui, vocês que estão me assistindo aqui, que querem votar no Lula, etc e tal, acordem. Petulância não faz bem para ninguém, na esquerda, na direita, no centro, tá? Então, vejam o Ciro Gomes, petulante que só. Não, porque só eu resolvo o Brasil, só eu sou bom, todo mundo antes de mim era porcaria, o Lula era safado, o Bolsonaro é um lixo. O povo olha e fala, mas pera, caralho. Nós que elegemos esse cara, então como é que fica isso aí? Então todo mundo é ruim, só você é bom, entendeu? Então não dá certo isso aí. Isso aí não dá certo. Por isso que empresário falha tanto na política. Porque empresário é petulante, via de regra, lógico que é petulante, vencedor na vida, ganha dinheiro, etc e tal. Então o cara é meio petulante mesmo. Pelo menos dos que eu conheci bastante, e a maioria dos empresários com que eu converso até hoje são, na sua maioria, extremamente petulantes. E tá tudo bem, porque é o jeito dos caras serem. Daí os caras vão pra política e tomam uma sova, né? E aí o nego fica puto. Porque daí ele vê lá um líder de comunidade pobre tendo o mesmo poder que ele. Daí ele fica possesso. Ele lembra que o cara tinha cara de empregado dele, fica possesso, fica puto. É foda, galera. Política não é pra amador, não, galera. Política é foda. Por isso que eu sempre zoo com quem, não, eu faria assim, porra, sai candidato e vai convencer o povo a votar no você. Você vai ver que você aprende rapidinho. Como, de novo, a gente é insignificante, a gente não devia se achar tanto. Então, dito isso, eu, por exemplo, adoraria ver um candidato da Faria Lima, desses influencers. Eu adoraria ver os caras sair candidato. Pedir voto. Pra eles verem como é que é duro. Entendeu? É foda o jogo. Então, já fiz aqui minha introdução. Vamos falar disso daqui a pouquinho. E eu vou falar por que eu acho que você não tem que comprar papel nenhum ainda. Tá joia? Não faça isso. Entendeu? Eu tenho visto alguns falando aí e tal, não sei o quê, comentando, né, sobre isso. Que a oportunidade vai passar, bobeira. Vou mostrar para vocês como é realmente uma bobeira, tá bom? Vamos lá. Então, sejam bem-vindos. Esse é o Domingo do Trader. Meu nome é Emerson Alves e esse aqui é o Trader Sistemático Podcast. Então, vamos lá. Então, estamos aqui com o Infute aberto. A galera da mentoria sabe, porque eu falo disso toda hora. O candle do ano, porque assim, gente, vocês têm que sempre imaginar assim. Você, por exemplo, você é resultado, hoje você é resultado do que você fez no ano passado. Não tem jeito. Isso é inexorável. Não tem jeito. Então, tipo assim, se você acertou bastante no ano passado, o seu candle do ano passado é azul, logo, para a sua vida ficar ruim e você voltar uma casa para trás, precisa acontecer o quê? Que você perca tudo que você ganhou no ano passado. Certo? Não é uma obviedade isso?
né? É uma obviedade. Se você teve um ano muito ruim, qual que é a outra obviedade? Que para que você suplante aquele ano, você precisa bater aquele ano e voltar para o que você estava no ano anterior. Então você tem dois desafios, certo? Você precisa bater o ano anterior e depois continuar subindo. Só que também tem uma coisa que é o momento da sua vida, a tendência da sua vida, o seu psicológico, como é que você vê o mundo, como é que está a situação. Às vezes são coisas que são estruturantes, que não tem nada a ver com você. Então, por exemplo, você... Deixa eu dar aqui um exemplo de uma profissão. Você é frentista de posto de gasolina e mudou para os Estados Unidos. Como é que você faz? Não tem jeito, entendeu? Tipo, você vai ter que se adaptar, você vai ter que, entendeu? E essa adaptação vai levar um tempo. Então, é uma coisa que é além de você. Ser frentista nos Estados Unidos, estruturalmente não dá dinheiro, né? Um outro exemplo, você é construtor, ninguém está comprando casa, ninguém está construindo casa. Você não tem como mudar muito essa realidade. Claro que você pode ir buscar ali um mercado, fazer ajuste de preço, etc. Mas existe uma coisa que está dada. Se uma cidade não tem gente construindo casa, o mercado ficou menor e vai ter mais briga por esse mercado menor. E, em geral, o cara que está mais preparado, tem mais dinheiro, suporta, mas todo mundo vai se ferrar. Isso está dado. Todo mundo vai se ferrar. Aqui é o gráfico é a mesma coisa. Então, o ano passado fechou negativo. Né? O ano passado fechou negativo. Tá? Deixa eu ver se o Profit me deixa fazer uma coisa aqui. Mas por que aconteceu? Por causa do gráfico anual, não tem jeito. Então, o ano passado fechou negativo. Esse camarada aqui, ó, fechou negativo. Tá? Então, o que é a tendência? Porque isso aqui é um candle de um ano. De um ano da economia mais forte da América do Sul. Da 10ª economia do mundo, certo? Então, cai forte. A bolsa caiu 16% no ano passado. Então, você ganhava 10 mil reais por mês, você está ganhando, tá? Você passou a ganhar 8.400. Não tem jeito, mano. Ou sobe 15% ou dançou. Só que, se você tá vendo que você passou a ganhar 8.400 porque já não tá tendo mais cliente no seu negócio, lá no seu boteco, mano, você tem que ser realista e falar, eu tenho que esperar o começo do ano aí e ver como é que é. Não posso considerar o começo do ano não, porque a galera tá lá, né? Todo mundo feliz, começo de ano, etc e tal. Nego compra pinga no fiado e depois não consegue pagar, né? Foi o que aconteceu com a bolsa. A bolsa subiu no começo do ano, devolveu, e aí ela fez um migué para testar essas regiões aqui, ó, e caiu. Que é o que eu tenho dito para vocês. E agora ela perde o fechamento do ano anterior. Então, se você tiver humildade, tranquilidade, não ser petulante, não achar que uma barra dessa aqui acontece por causa de você, ou por causa de mim, etc e tal, você consegue ver que está caindo. E você consegue ver que agora, o que vai acontecer com o preço? O preço vai buscar pelo menos a mínima. Por que vai buscar pelo menos a mínima? Porque se ele não conseguiu subir, ele vai cair, vai dar continuidade ao candle anterior. Então a gente passa a ter 2 anos de queda na bolsa. 2 anos de queda na bolsa. Tá joia? E aí falam para vocês comprarem papéis agora? Pensando na eleição? Entendeu? Sério mesmo? Não é para comprar agora. Tá? E no mensal? No mensal é isso, olha. Então o que teve no mensal? A gente teve o topo. O topo aconteceu quando? Em maio do ano passado. Em maio do ano passado. Daí caiu. Esse ano, no comecinho do ano, até março teve uma defesa. A defesa de março foi cancelada. Você está vendo aqui, ó. Olha aqui, ó. Vou puxar aqui para vocês verem, ó. Tá vendo? Ó, a defesa de março foi cancelada por esse candle aqui. Aí você teve um respiro,
É compra, é compra, é compra. Aí teve um rebate para baixo, por quê? Porque perdeu a média de 200 aqui. E aí, do mensal, vocês estão entendendo o que isso quer dizer? Que, que nós estamos abaixo do preço da média de 200 meses. Nós estamos abaixo da média do preço de 200 meses. Não sei se você entendeu, mas 200 meses, tá bom? 200 meses é mais tempo do que a minha Maria Luísa tem de vida. Vamos fazer a continha? Um ano tem 12 meses. Bom, 10 anos tem 120 meses. 200 meses, Deus santo mio, dá quase 20 anos. É, porco cane, hein? Que beleza, certo? Aí, ó. E vocês estão falando que é compra? A média de 20 meses caindo. Não sei se você parou para pensar, mas 20 meses é igual a 2 anos. 2 anos. 2 anos é o período do topo, mais ou menos, da bolsa. Entendeu? Porque nós estamos virando já o ano aqui. Vai virar, vai chegar em março do ano que vem, tá caindo. Entendeu? O candle de 9 meses, também não sei se você está familiarizado com isso, o candle de 9 meses, ele equivale quase a um ano. Quase um ano. Então você vê, ó, um é 2, outro é 1, isso, e está caindo. Então a gente perdeu o preço do ano de novo aqui. Estamos abaixo de 112.833. Entendeu? Por que os caras foram vender aqui? Porque os caras foram tentar vender no maior preço dos últimos 20 anos. É que é. Você ficou chateadinho? Não tem problema. Você vai ter mais 200 meses para aprender. Não se preocupa. Essa mensagem, evidentemente, é para os haters que tanto são apaixonados por mim. E aí, o que acontece aqui? Uia! Se pá, isso aqui é mais importante. Se pá, I'm not sure. Se pá, tá? Se pá. Esse monte de média aqui, essa linha de tendência de baixo aqui, essas falhas no candle mensal, maybe, seja mais, talvez, né? Perhaps, seja mais importante que aquelas figurinhas que vocês estão vendo, desenhando no diário. Ou nos 60 minutos, no 240, nos 5 minutos, né? Mas é claro, vai acontecer um candle de 5 minutos aí, amanhã, semana que vem, e ele vai raspar 200 meses de preço. Of course. Porque tudo pode acontecer, né? Não é verdade? Anything goes. Então pronto, então show, vambora, né? Eu acho fantástico. E aí tem um ajuste aqui embaixo, aqui, ó, do ano passado, e pô, pra que vai buscar, né? Não vai buscar. Por que vai buscar? Não vai buscar. Por que vai buscar? Não tem por que buscar. Estamos em tendência de alta, né? Ele tá subindo, ó, o índice está subindo, olha só. Olha como o índice está subindo no mensal. Poxa, como é que eu não percebi, olha como eu sou um idiota, como é que eu não percebi que o índice estava subindo no mensal? Né? Impressionante isso, como eu sou inapto. Olha o índice subindo no mensal, olha aqui, ó. Olha aqui, o índice está subindo no mensal. A bolsa é 150 mil pontos. No mínimo 150 mil pontos. Entendeu? Aí, ó, subindo no mensal, clara tendência de alta. Mas, of course, eu posso estar errado, vou olhar no semanal. Olha aí no semanal. Olha só no semanal. Puta, será que isso aqui é um engolfo? Né? Porque migué, daí de repente o mercado bateu para baixo assim, né? Aí, ó. Parou na média de 50 semanas. 50 semanas.
50 semanas, mano. Não sei se você sabe, mas 50 semanas é um ano. Um pouquinho mais de um ano. É, exatamente. E ela passou a média de 200 semanas. 200 semanas, não sei se você sabe, são 4 anos. Quase 5 anos. Entendeu? Acho que 5 anos. Tá aqui, ó. Olha só, mas passou. Você acredita que passou? Passou. E você acredita que a média de 20 semanas também está caindo? E que a média de 9 semanas, se você também não sabe, são 2 meses. E também está caindo. Entendeu? E aí, pô, eu posso te falar assim, ainda, né, para quem é bem do denial, né? Isso aqui é bem do denial. Eu não sei, mas parece que esse candle aqui, que abriu aqui e fechou aqui, é negativo em 3,32%, 36% em uma semana. É uma queda de 3,32% da bolsa em uma semana. Hey, maybe it's just me. Eu tenho essa dificuldade, entendeu? Eu tenho essa dificuldade. Certo? Né? E evidentemente, essa semana tem Fed, o Fed vai reduzir os juros. O Fed vai falar assim, olha, ladies and gentlemen, the Federal Board Committee decided that we're going to reduce the Fed rates to 0. É isso que o Fed vai fazer. O Fed vai, já liguei pro Powell, falei para ele, falei, ó, os brasileiros do buy side estão tudo irritado com o senhor, estão chateados, não estão dando like, estão puto, tô avisando pro senhor, é uma galera que manja das coisas, move o mundo, tão puto com o senhor. Daí ele falou, não, Emerson, I'm gonna look into it, okay, né? Vamos ajudar essa galera aí e tal. Então, como eles são gente boa, ele vai zerar os juros. Vai zerar os juros total. Daí vai ter uma barra aqui, porque vai ser uma notícia fundamental. E você vai ter comprado aqui, ó. Aqui, você comprou no fechamento, porque eu te liguei, avisei que eu liguei pro Paulo. E aí vai ter uma barra aqui, ó, porque o Paulo e eu somos muito brother. Ele até escreve comentário para mim no grupo aqui. Pode olhar. Pode olhar, tem lá aqui nos comentários do YouTube, Paulo, ele escreve para mim toda hora. Ele vai falar, Paulo, fala para os caras que a gente bateu um papo. Daí o Paulo, falando isso, vai fazer uma barra aqui assim, ó. Na semana que vem. Semana que vem, tô falando para vocês, ele vai, porque pô, tô comprado em via varejo, mano, tô preocupado pra cacete. O juros vai cair, eu já sei. Eu comprei R$1,5 milhão em via varejo pozinho. Tô falando sério, comprei pozinho de via varejo R$1,5 milhão para ganhar R$1 bilhão, porque eu não brinco em serviço, eu sou otimista. Então, né, palhaçadas afora, é isso, galera. Né? É isso, aqui, ó, entendeu? É isso, é olhar o gráfico, olha o diário, entendeu? Aí, com todo esse contexto ainda, eu não sei se eu estou certo, não sei, talvez eu não esteja, eu não sei se eu estou certo, mas assim, a semana, esse candle aqui cancelou tudo. Esse candle sozinho, esse camarada aqui, esse brother aqui, ó, ele cancelou todos esses camaradas aqui, ó, e o mercado não voltou mais lá, meu. Entendeu? Toda vez que teve barra grande, teve defesa, ó, barra grande, defesa, certo? Aí o mercado vem aqui, por quê? Porque todo mundo quer vender no preço do ano, mano. Só pessoa física não vende no preço do ano. Porque a média de 200, eu não sei se você está familiarizado com isso, mas a média de 200, ela quer dizer que é o preço médio do ano, certo? Todo mundo quer vender no preço médio do ano, porque está numa tendência de queda no anual,
Não sei se vocês viram, tem um cara que fez um vídeo hoje sobre isso, que ele mostra o anual, aí ele mostra o mensal, ele mostra o semanal, e parece que nesse vídeo desse cara tá aparecendo lá que o anual estava negativo ano passado, o mensal está negativo, o semanal está negativo, e o diário, é impressionante, o diário está fazendo lower lows também. Puxa vida! Porque eu não sei, né? Não sei se eu estou certo, mas parece que essa mínima aqui é menor que essa mínima aqui, que é menor que essa mínima aqui, que é menor que essa mínima aqui. E você sabe que as máximas também não estão bacanas, porque essa máxima aqui é maior que essa aqui, então essa aqui é menor que essa, parece que é. E aí essa aqui também é menor que essa. Que coisa! E essa aqui, adivinha, guess what? Olha, menor também. E heck no, olha só, essa aqui também. Também. Fuck, né? Udia. A gente pode, né? Se você está no buy side, você pode, né? Eu falei para a galera na mentoria, pode pegar um violãozinho, tocar uma musiquinha do Jack Johnson. I was sitting, waiting, listening, you believe in superstition, maybe you'll see the sun. Aí você fala assim pro preço: Must I've always be waiting on you. I can always be waiting for you. Aí tem um momento que ele fala, né? Playing a fool. Você é full do mercado, galera? Pô. Tem um insight para fazer uma musiquinha dessa aí no Instagram. Então, tá aqui, certo? Beleza? Beleza? Então tá aí. Precisamos falar mais sobre a bolsa? Precisamos falar mais? E aí tem a 50 aqui, ó. A 50 tá aqui. Por que a 50 tá aqui? A 50 tá aqui porque ela pode ser gapeada. Gap. Ela pode ser gapeada. A 50 sempre dá um espaço para um gap. Então tem que tomar muito cuidado com a 50, entendeu? Porque a 50, quando ela tá atrasada, assim, todas as outras tá virando, ela é uma divergência da tendência macro super, hiper, mega blaster, entendeu? Porque o que aconteceu? Pensa assim, ó. A 50, ela mede o preço do trimestre. Do trimestre. Então, o que é o mais próximo do trimestre, vamos dizer assim. E aí, o que acontece? O mês subiu, explodiu, que nem esse aqui, explodiu muito rápido. E aí, a semana também subiu, né? Que é a 9, mais ou menos. Subiu, pá. Aí você tem a 200 caindo e a 100 caindo, certo? Porque lembra que eu falei que isso aqui era só bobeira, que você não tinha que se preocupar, que ia virar vermelho de novo? Vira vermelho de novo, porque tem memória, não adianta. Aí o que acontece agora? A 50 ela não conseguiu virar ainda, entendeu? Então, por quê? Porque foi tudo muito rápido, foi tudo muito... Foi tipo assim, uma hora estava na venda, de repente virou para compra e agora virou de novo para venda. Então foi tudo muito rápido, ela não conseguiu ainda se adaptar, tá meio perdida. Então isso aqui, ó, não me surpreenderia, tá bom? De ter gap. Não me surpreenderia. Então, como tem Fed essa semana, tem que ficar atento, não me surpreenderia, tá bom? Então falamos bastante, né, da nossa leitura de mercado, em todos os pontos possíveis, mas a gente pode esticar um pouquinho mais. O último esticadinho, 240 minutos. Último esticadinho, 240 minutos. Se você olhar aqui nos 240 minutos, você tá vendo aqui, ó, isso aqui é 480, tá? Nossa, a 400 nossa, perdão. A 400 nossa aqui, ó. Então o que acontece aqui, ó? Ele sobe, ó. Aí ele perde força, começa o quê? A média começa a se misturar. É como se fosse, o Bill Williams falava, é como se fosse uma boca de jacaré fechada, certo? Então ele estava com a boca aberta aqui, ó, subiu e aí depois fechou. Isso aqui quer dizer que o movimento se anulou. Não tem mais impulsão, perdeu força de compra. E aí o que todo mundo está fazendo aqui? Vendendo. Bate para cima, vende, entendeu? Bate para baixo, vende. Entendeu? Bate para baixo, compra para vender. Bate para baixo, compra para vender, certo? Então, e aí o que você está vendo? Que a média de 400 está caindo,
no 240, que as médias de tendência curta estão puxando para baixo, já estão passando, estão perdendo, porque o preço passa, a média chega, se tem força, o mercado não deixa a média, que é o caso é 50, a média que acabou de passar, ele não deixa ela vir para baixo, entendeu? Ele segura ela em cima, porque quer dizer que o preço médio está caindo, ele não quer assim, se eu estou comprado, eu quero que o preço continue subindo, para eu ir vendendo cada vez melhor. Quando o mercado faz isso aqui, na 240, é para baixo. Ah, tá, mas e nos 60 minutos? Pô, nos 60 minutos, será? Entendeu? E o que você está vendo nos 60 minutos? Que a barreira de 60 minutos era 400 aqui que está subindo, certo? Barreira estava subindo. Ela é quase igual a 50, nesse caso, do diário. Por quê? Porque ela está atrasada. Mas se você olhar todas as outras dos 60, ó, todas, 1000 caindo, tá vendo? Duzentinha caindo, tá vendo? Cenzinha caindo, cinquentinha caindo, vintinha caindo. E aí, claro, bateu aqui, defendeu, e aí a gente pode ter o quê? O que a gente pode ter? Porque tem Fed essa semana, a gente pode ter o quê? Pode ter um repiquezinho, para buscar essas regiões aqui de 60 minutos aqui, ó. 110, essa região aqui, né? Mas é isso, né? Porque tem um limite aqui, a 200 vai segurar esse preço pelo menos. Então, esse é meio que o horizonte aqui de último movimento de preço para a galera antes da queda. E aí nesse dia, hoje é dia, eu já fiz isso no vídeo que eu falei que era pro Covid, tchau, mas hoje, né? Hoje eu vou fazer a mesma coisa. Hoje é domingo, dia 18 de setembro, é isso, né? 18 de setembro. Então eu tô te falando, se você não saiu, sai hoje, sai essa semana, certo? Se tiver uma altinha pré-Fed, melhor ainda. Aproveite, porque vai ser sua última chance. E daí, quando alguém disser para você que não existe possibilidade de uma pessoa acertar a mudança de preço no mercado, você, por favor, manda meu canal para elas e fala assim, tem um caipira lá de Paulínia, Jeb, Três Coco, que falou várias vezes, e depois um dia ele foi tão eu ia falar lazarento, né? Uma expressão meio caipira que a gente usa aqui. A gente também usa morfético. Que ele pegou e falou assim, vou abrir o anual, vou abrir o mensal, vou abrir o semanal, vou abrir o diário, abrir o 240 minutos, abrir o 60 minutos. E ficou claro ali para nós que, era ali que era para sair mesmo, que depois era saco, certo? Então fica atento com isso, tá bom? Fica atento com isso. O mais importante, não importa o que te digam, não tem compra. Não importa o que te digam, não tem compra. Beleza? Então tá aqui. Mas para judiar de vez, 15 minutos. Vamos olhar nos 15 minutos. Olha aqui os 15 minutos. Olha o 15 minutos. Que beleza de gráfico, ó. Por quê? Porque o 15 já foi embora. Então, assim, ó, a 1000 perdeu, a 400 perdeu. Tá vendo? 400 perdeu. Já foi embora. Vocês estão entendendo que não tem um time frame que tem compra? Vocês estão entendendo isso? Não tem. I'm going to repeat. Não tem um time frame em que tem compra nenhum. Ano, mês, semana, dia, 240, 60. 15 minutos. Puta, eu acho que tem sim, um. Num minuto tem. Claro. Cuidado com que você vai olhar o período aqui de 1 minuto, porque sabe como é que é, né? Essa aqui, né? Essa barra aqui gigante, né? Mas se você quiser, tá, né? Aí, ó. Olha que beleza. Olha que alta bonita no minuto. Se liga, galera. Tá bom? Tá bom? Então, isso foi o Winfoot. Vamos olhar o Doleta no diário. Olha aí, galera, ó. Foi ali, ó. Lembra que eu falei, ó, ele vai na 50. Foi na 50. Isso aqui vai chamar defesa, tá? Porque tem Fed, então ele deve bater por aqui em alguma região aqui, ó. Ele deve bater aqui pelo menos uns 50% aqui, eu acho. Deve vir aqui, ó, mais ou menos aqui.
tá? Então vai chamar defesa aqui nessa região, porque também tem resistência, etc e tal. Mas o dólar, Believe Me Natalie, música do The Killers, hoje eu tô musical. Your Last Chance, tá bom? Vai aqui, ó, beleza? Aqui pra baixo, ó, tá? Então tem que ficar muito atento, tá? Nesse movimento, pode ser a última oportunidade de venda de doleta. E aí no doleta nós vamos fazer quase a mesma coisa, porque não dá para fazer agora, porque eu tenho que falar da pesquisa, não vai ficar muito pouco tempo. E tem que falar da gringa também, então tem coisa, hein? Respira, vamos pegar um copo d'água. Bom, pegou sua água? Então vamos lá. Eu vou beber meu água aqui. Seguinte, olha o anual do dólar. Vai fechar negativo, galera. Eu sou doleiro, mas não adianta. Não adianta aí. Mensal, não adianta aí. Ó, virou para baixo. Ó. Olha que beleza. Excelente notícia para o Brasil, gente. Excelente notícia para o mundo. O dólar precisa perder força um pouco. Pode ter cataclismos por causa disso, mas o dólar precisa perder força. Então, demanda por capital externo, o ingresso de capital externo no Brasil vai explodir, entendeu? Por causa do diferencial dos juros. Daí isso é bom para nós outros brasileiros. Entendeu? Isso é bom para nós. Dólar barato. Aí, evidentemente, o Guedes agora, tá vendo por que eu não gosto do Guedes? O Guedes, ele é o liberal mais falso que existe no mundo. Falso que nem uma nota de 3 reais. Não se ofendam vocês que gostam do Guedes. Eu tô falando de um fato. Um liberal sabe, salvo se ele fartou das aulas dele lá em Chicago. E olha que Chicago é top em economics, hein? Então assim, salvo se ele fartou das aulas, foi fumar um baseado, fazer alguma coisa assim, não, pelo amor de Deus, agora eu vou ser punido por Deus. Falei num santo, falei que foi fumar baseado, meu Deus, desculpa. Então olha só. Um liberal sabe que o dólar, ele flutua por causa do mundo e não por causa do país que a gente vive. Ele pode falar o que ele quiser, que ele queria o dólar mais alto, ele pode falar o que ele quiser, mas não tem jeito. O exportador brasileiro pode chorar, falar o que ele quiser, não tem jeito. Não tem jeito. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer uma coisa que é muito bom para a economia brasileira. Muito bom mesmo. Prestem atenção no que eu estou falando. Que é assim. Hoje, o que a gente tem perda de produtividade. Perda de produtividade. Por que a gente tem perda de produtividade? Porque a gente vende boi, minério, petróleo, e a gente não consegue comprar tecnologia. Porque a tecnologia está muito cara. Tudo em dólar, está muito caro. Então a gente tem perda de produtividade. Né? A gente tem perda de poder econômico. Então uma fábrica brasileira não consegue comprar equipamentos de ponta, tá certo? Para garantir sua inovação, porque o custo desses equipamentos é muito caro. Muito caro. Entendeu? Então o cara vai lá, o preço em dólar de uma máquina e tal, continua estável, mas ele não consegue comprar. Ele não consegue comprar. Então o que o dólar barato faz? E aí, claro, tem discussões sobre trazer importação, etc e tal. O que acontece? O dólar barato acaba com o nosso problema, não é que acaba, mas ele reduz bastante um problema nosso do dólar muito alto, né? Por quê? Porque daí a gente, evidentemente, o ingresso de capital decorrente das commodities vai cair, evidente, isso gera um problema no nossa balança de pagamentos, sem problema nenhum. Quer dizer, isso é um problema, não é sem problema, isso é um problema, mas o ingresso de capital externo aumenta. E aí esse capital externo é muito maior
do que a nossa capacidade de gerar divisa exportando minério, entendeu o que eu tô falando ou não? Por quê? Porque daí grandes grupos econômicos vêm para cá, eles trazem bastante dinheiro. Por quê? Porque daí eles querem ganhar nesse diferencial, que é maior do que a margem, por exemplo, do que se ganharia na commodity. Então o cara pega e começa a trazer equipamento, começa a fazer investimento em empresa brasileira, e isso tem um poder multiplicador para a economia muito maior do que a gente ser exportador de commodity a 6 dólares, 6 reais o dólar, entendeu? Muito mais, entendeu? Inclusive para o pessoal do agro, porque daí o cara do agro vai poder comprar equipamento melhor, vai poder, entendeu? É que gera uma dificuldade, mas por exemplo, assim, o pessoal do agro, a semente vai ficar mais barata para ele. Então, você tem que perceber que tudo isso é uma questão de equilíbrio, né? Porque os insumos são todos a preços internacionais, então tipo assim, tem um certo equilíbrio para eles. E a terra do produtor vai subir de preço em dólar. Então, tem várias coisas que são benéficas para a sociedade brasileira com o dólar em queda. Só quem é míope mesmo, ou tem sei lá, porque cabeça na lua, para pensar que o dólar alto é bom para o Brasil. Não é bom para ninguém, porque a gente não tem produção de tecnologia local, entendeu? E a gente não tem condições se a gente, que nem o Tostines, se o dólar tá caro, o cara que quer inovar não consegue inovar, porque o produto que ele compra para fazer de repente uma máquina que ele quer produzir aqui mais barato que nos Estados Unidos, por exemplo, ele não consegue. Por que ele não consegue? Porque ele não consegue comprar a matéria-prima, seja os chips, seja o que quer que seja. Quando o dólar cai, ele começa a poder fazer isso, certo? Começa a poder fazer isso. Então, tudo isso para a gente saber o seguinte: dólar lá em R$1, uma besteira, porque quebra a economia de qualquer país. Dólar a R$2 também fica um pouco alto, mas eu acho que o dólar aqui, indicando aqui no quadro aqui, em torno de 3,50 a 3,80, é um dólar excelente para a economia brasileira, excelente para os exportadores, porque os custos eles vão cair, excelente para os exportadores, porque suas terras vão valer mais em dólar, excelente para a sociedade brasileira, que vai poder comprar produtos e serviços mais baratos fora do Brasil. Tá joia? Então é isso. Chique? Então é isso. Ó, o doleta caindo. No semanal tem esse sinalzinho aqui, mas eu acho que é por causa acho que é por causa do Fed, vamos aguardar. E o diário deixando o teste aqui, tá? Então vamos acompanhar, evidentemente, uma semana de volatilidade, tá? Então tá aqui. E o DI futuro? DI futuro, bastante gente perguntando DI futuro ainda, galera. Vamos lá. 20,29, 20,33, 20,25. Ó o DI futuro ali, ó. Veio aqui, bateu no 11,94. Quem pegou, teve gente que me escreveu sobre 12%, tá ótimo, meu. Tá ótimo. O Fed vai decidir agora. Aí o que vai acontecer? O nosso BC também vai decidir. Se o nosso BC subir os juros, o título despenca, entendeu? Então tem que fechar essa semana. Não tem trade perfeito. Se deu errado, não tem problema. Você não tá de olho nisso agora. Meu, vai até 20,29 o seu trade. Fica tranquilo, relaxa, tá bom? Então tá aqui. O Day 1, o contrato futuro padrão, olha lá, chegou lá na média, tá vendo? Na média de 50, tá vendo? Você viu que ele fez o mesmo movimento que o doleta. Chega perto de uma média relevante, que é de 100, ele bate no anterior, tá ótimo, tá bom? Beleza? Então é isso. E vai vir aqui, ó, vai pro rumo dos 48, então fiquem atentos aí. Day futuro caindo, porque a moeda brasileira vai se apreciar. Muito bom para todos nós, brasileiros, amém. Tempo sem inflação. Receba. É isso, né? Já falei de tudo. Aí, vamos só olhar o calendário anual. Deixa eu abrir o calendário dessa semana. Calendário dessa semana, vamos lá. Just wait a minute. Ó, this week. Vamos olhar. Então, o que a gente tem aqui? Segundeira, Fox. Esquece Fox. Fox vai ser bobeira. Sem importância. Aí a gente tem, tá nem nada mais. Canadá, não tem muita importância também não. Né? Aí você vai ter aqui a Lagarde falando na Europa, 1h na terça-feira, dá uma judiadinha, mas nada demais. Aí a gente tem, e aqui começa o nosso BC, dia 20 começa o nosso BC, e dia 21 tem o nosso BC e o nosso BC acho que sai quando, cadê aqui? Nosso BC sai aqui, quer ver?
BC sai no dia 22. Então, nosso BC sempre é um dia depois do Fed. É foda. É foda. Então, olha aqui, ó. Então, dia 21, o Fed se manifesta aqui, ó. Tá vendo? Certo? Decision, tá bom? Ó o mercado precificando 1,25 de alta. Tá vendo? 1,25 de alta. Olha a porrada que ele vai dar. Entendeu? Então, 14 horas do dia 21, quarta-feira, tá? Dia importantíssimo para ver. E aí eu vou estar na quarta-feira, vou fazer um vídeo especial na quarta-feira. E na quarta-feira também, então, pô, distribui para seus amigos aí. E na quarta-feira também, claro que o vídeo é rapidinho antes da abertura. Depois que ele falar, eu mando um vídeo curto falando para vocês no grupo do Telegram. Se você não tá no grupo do Telegram, entra. E é isso aí. Então temos aqui, vai ter o press conference, ele fala depois, né? Você vê como que é? Olha só. Fala, press conference. No Brasil não. Entendeu? Né? No Brasil não. Você não fala. Por que não fala? Por que não pode explicar? Não consegue nem cumprir o horário, sempre atrasa, é uma zona. E olha que eles são da elite brasileira, hein? Então olha só. Thursday. Então a gente tem aqui nada demais, né? Aí a gente tem aqui, peraí, o nosso na quinta-feira, certo? Então, o que a gente tem que pensar objetivamente? Que a gente tem aqui uma janela, né? Para a gente ficar atento, que é o período pós-Fed e tem, no nosso caso, o período do BC. Eu acho que a decisão do Fed vai ser a decisão que vai movimentar o mercado, tá bom? E aí depois a gente tem, no restante da semana, né? A gente tem, deixa eu ver se tem mais alguma coisa relevante aqui. Não temos mais nada, né? Também, depois dessa quarta-feira, depois da quinta-feira nossa, a gente respira, né? E aí a gente entra logo depois nos 10 dias finais do período eleitoral, que é o que eu vou falar para vocês agora. Então, vamos lá. Deixa eu só mostrar a gringa antes. Vamos mostrar a gringa antes. Tá aqui. Então vejam os emerging markets, ó, gap de baixa aqui, ó, emerging markets, gap de baixa. China, ó, gap de baixa. O EWZ, gap de baixa, ó, veio para cá, ó, gap de baixa gigante. Ele bate na 50 aqui, ó, dele. Na 50 aqui dele ele segurou, então por isso que eu acho que a gente vai ter gap, entendeu? Por isso eu tô achando que a gente vai ter gap, porque ele se segurou aqui, ele pode subir um pouquinho, depois vir para baixo e cair, então tem que ficar atento. Minério de ferro, olha aqui, ó, para baixo. Ouro bateu na 1000, né? Chegou na 1000. Petróleo indo para baixo, ó, já está nos 85, vai nos 77, certo? Tudo isso então, olha que beleza para o brasileiro. Olha que beleza para a sociedade brasileira. Petróleo caindo, dólar caindo. Petróleo caindo, dólar caindo. Certo? Petróleo caindo, dólar caindo. Então barril daqui a pouco, se for para 77, por exemplo, deixa eu ver, ó, deixa eu pegar a média de 1000 aqui, que é onde todos os ativos estão indo. Vamos falar petróleo num preço médio de 63 dólares. 63 dólares a R$4 são 240 reais um barril de petróleo, certo? Quanto que estava até recentemente? 122 a 5,80. Vocês estão entendendo a dimensão disso? Entendeu? Vocês estão entendendo a dimensão disso para a sociedade brasileira, para a gente? Sacou? Por isso que eu sou otimista com o Brasil. Otimista, sim. Nessa palavra otimismo eu não gosto, porque otimismo é um estado mental, é temporário. E o otimismo não é uma leitura positiva, ao contrário do que a gente pensa. É só um estado, né? Porque você só sabe o que é ser otimista porque em algum momento você é pessimista, senão você não saberia, senão o pessimismo não teria valor, certo? Então, por que eu estou animado com o futuro do Brasil? Independentemente da política. Eu estou animado com o futuro do Brasil porque commodity em baixa, dólar caindo, juros vai cair de novo, entendeu? Petróleo caindo os preços, bom para todo mundo. As pessoas vão voltar a ter sobra de renda.
É isso que é prosperidade. O Brasil nunca teve prosperidade econômica com dólar alto. Nunca teve. Pode pesquisar. Nunca tivemos. Se olhar Plano Real, que foi a maior expansão de consumo da história da economia brasileira, e o Barça fala que o Plano Real foi, que o Fernando Henrique foi ruim. O Barça é uma anta. É uma anta mesmo, viu, gente? Pode ser investidor top pra caralho, mas devia falar menos de economia. É uma anta. Sei, muitos de vocês são apaixonados por ele, mas ele é uma anta. Aí, o que acontece? Tem muito mais dinheiro que eu, obviamente, muito mais vencedor que eu na vida, não há dúvida nenhuma, mas em economia é uma anta. E aí, o que acontece? Por que essa expansão aconteceu? Dólar baixo, inflação caindo, preços de bens de consumo baixos, acesso a crédito barato, as pessoas conseguiram chegar lá, pronto. Depois, Lula, período de expansão do Lula, mesma coisa, dólar baixo, né? Mundo com vontade de investir nos países, por quê? Porque o dólar estava baixo, então daí o que aconteceu? Pujança econômica, já? Dilma, dólar começa a subir, o que aconteceu com ela? Impeachment. Commodities começam a subir, dólar sobe, impeachment. Então, não existe na história da economia brasileira, pelo menos da economia moderna, né? desde 89, momentos de prosperidade com câmbio alto. Não existe. Porque a gente é importador, né? A gente, na verdade, nenhum país do mundo mais é autossuficiente em nada. Então, tipo assim, acho que nunca fomos. Nenhum país do mundo é autossuficiente nas coisas. Então, assim, você precisa comprar. Então, o dólar muito alto prejudica todos os países do mundo e a gente especialmente. Ethereum, para baixo, game over. Bitcoin, fazendo uma defesinha, tô de olho aqui, ó, para fazer uma venda nele essa semana, que é a venda final. Final countdown. Aí aqui, ó, dólar index, vai vir para baixo, ó. Isso aqui é quase como se fosse um gap de exaustão, quase, né? Euro, ó lá, hein? Testou fundo, euro testou fundo. Euro vai dar trade, testou o fundo, tá ficando bom o euro, hein? Tá ficando bom, tem que só ficar atento por causa do Fed, que gera uma vol, mas puxa vida, hein? Vai ser outro trade sensacional que nós vamos pegar. E aí, galera, sit down, kick back, sit down, relax. Ó, VIX, ó o VIX, o que eu tinha dito do VIX? Eu não falei que o VIX estava subindo? Falei, aí, ó. Tá? Volta pra cá. Nasdaq, ó, fez uma defesa. No semanal dela, no entanto, olha que engolfo. Então deve chamar um pouquinho de vol para essa região aqui nessa semana e depois é para baixo, tá? Olha aqui o S&P 500, olha o Dow Jones. Já era, galera, tá bom? Já era. Então se você está em papel americano, get out, tá bom? E aí, TLT perdeu a 1000 aqui, ó, vamos ficar de olho no TLT, que daqui a pouco ele deve fazer uma defesa, deixa eu pôr aqui no diário. Tô devendo aí um vídeo sobre o TLT, eu faço uma hora. E o 10-year yield buscando o topo e depois vai corrigir, tá bom? Então é isso. Estamos aqui num momento histórico para a economia global. A era do dólar forte está se encerrando, tá joia? E aí a gente tem que aproveitar esse momento na renda fixa. Você vai ganhar dinheiro. Take care, tá bom? E agora vamos falar de eleição. E antes deixa eu só falar assim, poxa, mas com tudo isso que está acontecendo, por que a bolsa não vai subir? A bolsa não vai subir porque o gráfico está falando que não vai subir. Entendeu? Não é o que eu acho. O que eu acho não vale nada. O que eu acho é isso aqui, ó. Aqui, ó. É isso aqui que eu acho. É isso aqui que eu acho. Entendeu? Não briga com o preço. O preço vai buscar aqui, ó. Até porque você tem que pensar assim, galera. Tem que pensar assim. Se o dólar ainda vai cair muito, esse pessoal aqui, eles vão ganhar dinheiro na renda fixa. Vão encher o carrinho deles de dólar.
encher o carrinho deles de dólar, de dinheiro. Por quê? Porque eles vão estar ganhando em dólar. Depois, quando vem aqui no fundo, e aí começar a ter aquecimento econômico de novo, etc e tal, daí eles vão ganhar muito também. Por que que eles vão ganhar muito? Porque daí eles pegam, começam a desfazer a posição deles em dólar, mas isso também vai ser longo. Ninguém tem pressa. Tá joia? Ninguém tem pressa. Então vamos lá. Fala de eleição. Olha só, eleição. Saiu a pesquisa do Datafolha, saiu também a pesquisa da Genial. Vamos por Datafolha primeiro, só para falar uma coisa aqui rapidinha. Intenção de voto, tá? Não vou nem ficar olhando essas... Aqui é opinião, não importa pra mim. Então é o seguinte, olha só. Você que é gosta do Bolsonaro, fica falando, que me escreve. Quem fez a pesquisa foi a Dilma. Não, foi você que fez a pesquisa. Olha só. Em quem você pretende votar para presidente no mês que vem? Primeira coisa, as pessoas já estão na vibe da eleição. Só 15% estão indecisos. As pessoas estão na vibe da eleição. Só 15% estão indecisos. Os dois candidatos da ponta da pesquisa já são conhecidos, os dois. O Lula é conhecido de décadas da sociedade brasileira e o Bolsonaro é conhecido fortemente pela sociedade brasileira porque ele é presidente da República. Então não existe mais o que a gente chama de discovery, né? Que nem tem price discovery no trade, em política também tem discovery, que é o quê? Pô, como é que eu decido meu voto? Se eu não conheço o cara, eu passo a querer descobrir como é que o cara é, se ele pensa a mesma coisa que eu, daí eu voto nele. Quando o cara já é conhecido, eu já tenho uma visão sobre ele. Então não tem discovery, não tem descoberta, não tem, entendeu? E isso é ruim pro Lula pra cacete. Por quê? Porque olha só, ele estagnou. Se eu tirar uma média, lembra a média que a gente estava olhando aqui até agora? Então, 41, 39, 40, 38, 37, 38, tá bom? Você vai ver que, tipo assim, vamos pegar uma média, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 meses em que ele ficou num intervalo entre 37 e 41. Ele não sobe. 7 meses. Teve uma margem dos indecisos que correu para ele, que foi esse salto do 30 para 38, ele subiu 25%, é uma alta grande, mas depois ele parou, ele estagnou. E o Bolsonaro, veja só, conforme isso a pesquisa não conta, isso é um erro do Datafolha. A pesquisa não fala disso, e também a do Genial também não fala, mas tudo bem. Mas quem é jornalista é a Folha, então ela deveria, né? Então o que você vê aqui, ó? Tá explícito aqui, gente, explícito, que o Bolsonaro está capturando os indecisos. Tanto é que quando os indecisos têm uma queda gigante, que sai de 25 para 17, que é uma queda de 8 pontos percentuais, o Bolsonaro sai de 26 para 29, ou seja, ele capturou quase, ele capturou sozinho, com 31 por causa da distância de tempo. Aqui tem uma falha aqui do tempo, mas você está falando de 26 para 31, nós estamos falando de 5 pontos percentuais dos 8 ele capturou. Ele capturou 60% dos indecisos. É coisa pra cacete. Entendeu? É coisa pra cacete. Então, isso aqui é um alerta para os petistas. Meus amigos que estão me assistindo aqui. Galera, vocês abrem o olho, mano. Vocês abrem o olho que o mano tá vindo pra cima aqui. O Bolsonaro vai passar. E ele, entendeu? Ele deu uma quedinha aqui. Normal. Nada demais. Essa ponta de queda aqui, ó. Não aparece na Genial, mas é normal, isso é metodologia, está dentro da margem e tal, não sei o quê. Então, eleitores do Bolsonaro, o Datafolha não está tendencioso. Ele está mostrando realmente que a captura do voto tem acontecido pelo Bolsonaro. É só você olhar os dados. Não importa 40, 41, entendeu? Não importa 40, 41. O que importa é que a distância entre eles, que já foi de 38 para 22,
ou seja, de quase 16 pontos, 16 pontos, esquece isso aqui, nessa última variação aqui, ó, foi de 8, é isso aqui que importa, porque aqui tem na margem de erro, né? Então assim, a diferença está muito pequena, e o Lula está, aí que vem a coisa da tendência que eu explico em preço para vocês, o Lula está estagnado e o Bolsonaro tem subido. Não adianta discutir isso. Tá aqui, tá verdade. Então os petistas têm que trabalhar, mano. Bota a militância para trabalhar. Intenção de estimular. Então isso aqui é espontânea. Então o que é espontânea? Ô, quem você vai votar aí, mano? Aí a pessoa fala, certo? Aí aqui é a estimulada. A estimulada, o que você tem? Ó? Na estimulada fica mais clara ainda o movimento de indecisão. De estagnação do Lula, tá vendo? 48 para 45. Entendeu? E o Bolsonaro, você vê que daí a curva não judia dele, então ele fica 27 para 34, 33. Então assim, tá vendo? Ó, você tem aqui uma diferença de 12 pontos, chegou a 11, né? E aí os indecisos, tá vendo? Não sabe, desaparece, porque está estimulado, o cara vai escolher candidato. Então daí você tem, né, o Ciro Gomes, que não sai do padrão de 8, a Tebet, que subiu, mas ela encontrou um teto, porque não tem ambiente para ela nesse momento, pode até ser uma candidata no futuro, mas nesse momento não tem. Então você tem 13% aqui, e é importante ficar atento a isso. Esse eleitor aqui, por exemplo, do PDT, certo? Ele não está votando no Lula por quê? Entendeu? Por que ele não vota no Lula? Sabe? Então tem que ficar atento a isso. Tá? E a Tebet daí é né? Acho que pode dizer half-half, né? E aí, deixa eu andar aqui um pouquinho. Aqui por estado, isso é uma bobeira, de novo, uma visão centralizada no Sudeste, bobeira, Folha é foda. Aí você tem ó, o conhecimento do número do candidato, você vê ó, o eleitor do Lula, eleitor do coisa, normal, decisão de voto, tá? Tá vendo? Ó, muito estratificado, 86, tá joia? 86, então eles estão acima da média dos outros candidatos, né? Aí tá aqui do Ciro, deixa isso pra lá, aí tem aqui a decisão de voto, não importa muito isso aqui. Deixa eu andar um pouquinho. Segunda opção de voto também não me interessa muito. Por quê? Porque isso aqui é bobeira. Porque, tá bom, eu voto no Ciro Gomes. Se eu não tiver, eu voto no fulano. Mas isso não vai acontecer, entendeu? E a eleição do segundo turno é uma eleição diferente. Então não vale muito para mim isso aqui. Então, vou passar a rejeição. A rejeição aqui, aparece aqui o Bolsonaro com 53% de rejeição, aqui a rejeição dele aparece mais alta, mas o problema do Datafolha, eu não sei se eu já falei isso, porque eu fiz uma gravação antes, então vocês me desculpem se eu parecer repetitivo. O problema do Bolsonaro, do Datafolha, é que ele não faz a pesquisa da aprovação do governo Bolsonaro. E isso é uma falha, porque a pessoa pode ter uma certa rejeição no sentido de que você não gosta dele. Mas se o governo dele foi bom, não é muito claro isso aqui. Tem que tomar muito cuidado. O Lula teve rejeição alta há muito tempo e ganhou a eleição. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Não é tão estratificado mais como se dizia antes, né? E aí, intenção de voto no segundo turno. Aí você tem aqui 54-38. Também é muito difícil, porque ninguém está pensando no segundo turno ainda. Então por isso que tem essa diferença. Ninguém, entendeu? O cara está pensando aqui agora. O eleitor do Ciro vai pensar nisso agora? Não dá, tá vendo? E eu acho isso meio bobo, mas enfim. Então só para mostrar, que agora acaba, porque a pesquisa é bem cartorialzinho, assim, ó, nada demais, assim, ó, bem cartorial, tá vendo? A Datafolha é bem cartorial. Só queria mostrar como tem uma tendência geral do Bolsonaro. Aí, o que acontece aqui? Ó? Vamos olhar aqui da Genial. Então, olha aqui, ó. Olha o que eu digo para vocês. Olha de novo, ó, continua caindo.
e subiu a aprovação do governo dele, hoje 60% dos brasileiros, 32 mais 27, 60% dos brasileiros acham o governo dele bom ou regular. É muito. Gente, é muito difícil um mandatário não ser reeleito, né? Se ele tem mais de 60% de aprovação. É muito difícil. Muito difícil. Pode-se até dizer, né, os caras dizem, regular divide por 2, mas não é disso que se trata. Para tirar tem que ter raiva do cara, entendeu? Para tirar tem que ser um negócio tipo assim, eu te odeio. E isso não tá aqui, entendeu? O odeio, eu te odeio não era forte, tá vendo? Era 55 para 38, então não era tão odiado assim. É tenso isso, viu, para os petistas. Aqui na avaliação do Nordeste, ele deu uma subida, começa a campanha, né, eleitoral. O Nordeste é uma região muito forte do PT, mas ainda assim tudo certo. E de novo, né, eu não estou defendendo o Bolsonaro não, eu tenho várias restrições ao governo dele. Eu acabei de xingar assim, né, criticar o Guedes agora de pouco, tipo assim, acho o governo entregou muito pouco, acho o Bolsonaro meio perdido, acho que ele falhou na pandemia. E se vocês quiserem que eu fale aqui as besteiras do Lula, eu vou falar também, mas assim, só estou explicando para dar uma tranquilidade aqui, que eu não tenho, entendeu? A galera que me escrevia para falar que eu estava puxando o saco de um ou de outro, se deu mal, porque eu estou aqui falando que para mim está parecendo meio claro que o Bolsonaro vai ganhar a eleição, tá vendo? Eu não tenho essa pegada, galera. Eu olho o dado, tá bom? Eu não sou... O Bolsonaro não me paga nem o Lula para eu falar deles, né? Então, pô, se liga. Ó, o voto feminino continua na tendência, o masculino passou, tá vendo? Então ele tem mais positivo. No masculino, ele tem 65% de conversão potencial de voto por causa da avaliação do governo dele. É muito, gente, é muito. Daí os jovens, tá vendo? Ele tá aqui numa bola dividida. Aqui eu digo que no jovem ainda tem uma dividida, mas ainda assim é maior do que eu esperava. No nível superior, tá vendo? Ele continua tendo 35%, deu uma saltada agora de 4%, porque é isso, o campo universitário é muito reflexivo, tem muita discussão, etc e tal. Sei que o pessoal do Bolsonaro vai falar que controla para a esquerda, mas não é que assim, com todo respeito ao pessoal que é eleitor do Bolsonaro, mas se existe um momento em que você tem que ser mais humanista na vida, é quando você está na faculdade, né, meu? Se nem lá você é humanista, pelo amor de Deus, né, meu? Porra, se você, tipo assim, se você não tinha ciência das mazelas sociais do Brasil, quando você estava no começo da sua faculdade, meu, você não teve, desculpa, eu fico preocupado com né? Porque, pô, foda, né? Ensino, na curvatura do ensino médio pro superior, você não teve ali uma pegada dessa, pô, né? Então tem que ter essa leitura um pouco mais. Então, isso aqui tem nesse extrato aqui gente de humanas, tem gente que tem uma reflexão diferente sobre o Bolsonaro e que eles estão certos, é livre a opinião deles, certo? Então tá aqui tudo certinho. Avaliação na renda, né? Deu uma pioradinha aqui nos 2 salários mínimos, mas eu acho que, tá vendo, ó, continua caindo e mantém estável aqui, de uma maneira geral. Então, entre os evangélicos, né, caiu um pouquinho a aprovação dele, também é porque começa a eleição, e tem isso também, isso é muito importante. O mandatário começa a perder um pouco de aprovação também perto do processo eleitoral, um pouco, porque ele vai começar a apanhar muito, né? Vai começar a apanhar muito. Eu acho que isso é um dos benefícios do Bolsonaro. Como ele apanhou muito os 4 anos, meio que o eleitor se cansou da batida nele. Ele criou uma crosta, vamos dizer assim, tipo uma tartaruga. Ele criou uma casca. Então, como ele apanhou muito, não tem novidade nessas porradas, entendeu? Isso também é importante. Em tempos de rede social, os assuntos, eles morrem, né, muito mais rápido. Então, como ficou batendo nele muito tempo, sobre vários assuntos, o tempo todo, por exemplo assim, vou dar um exemplo, um assunto que é controverso
Para mim, por exemplo, é um assunto muito controverso do Bolsonaro, que é a questão das milícias. Para mim, é um assunto muito controverso do Bolsonaro. Esse assunto já está tão batido, que não muda mais, entendeu? Já bateu muito. Não é um assunto que agora vai orientar o processo eleitoral, entendeu? Não vai. Quem vota nele já está com esse negócio na cabeça e pronto, acabou. Vacina, mesma coisa. Quem estava um pouco incomodado se convence rapidamente, porque ele fala assim, não, mas a vacina chegou, pô, seu filho não está vacinado, você não está vacinado. Eu tive alguns problemas, mas resolveu, então, entendeu? Um dos problemas da política é o tempo em que o cara apanha. Se ele apanha muito tempo, com uma frequência muito grande, o eleitor começa a ficar cismado e ele já não escuta mais depois. Tem vários estudos sobre isso, tá? Enfim, mas vamos lá. Então, passando aqui no Auxílio Brasil, você vê aqui que ele volta a cair um pouquinho o regular dele para quem votou no Haddad, né? Ele continua muito forte entre os eleitores dele, então entre os eleitores dele ele vai converter, quem votou nele no ano passado, ele deve converter mais ou menos quase 90% dos votos. Você tem noção? Você tem noção disso? Tipo assim, olha só, ele ganhou a eleição passada. Isso é uma coisa que também falta, né, reflexão sobre isso. Ele ganhou a eleição no ano passado. E 90% das pessoas que votaram nele estão dizendo que vão votar de novo. Isso aqui é o dado mais importante da pesquisa para mim. Entendeu? Porque ele ganhou. Então imagina que ele teve, eu não sei quantos votos ele teve. Vamos descobrir quantos votos ele teve? Vamos ver aqui. Ó. Votos, Bolsonaro, eleição 2018. Vamos ver primeiro turno. Olha, ele teve 49 milhões de votos no primeiro turno. 50 milhões de votos ele teve no primeiro turno. 50 milhões de votos. 90% dessa galera tá falando que vai votar nele de novo. Então ele tem 45 milhões de votos, esse cara. Entendeu? Tá aqui, ó. Tá aqui, tá na pesquisa. 26, né? Claro que tem a questão do regular, etc e tal, mas assim, entendeu? É tenso, galera. O cara vai dar trabalho. Você diria que o governo Bolsonaro está melhor que esperava, aquela coisa, vou passar por isso aqui não tem muita importância. Aí a gente vai olhar aqui a eleição, certo? No eleitoral. Então, a curva dos indecisos continua despencando, tá vendo? Olha quanto caiu de agosto para cá, porque o eleitor vai decidindo, o eleitor vai decidindo. E o que está acontecendo? Olha o Lula caindo aqui, ó. Tá vendo? Então, na Genial, isso aqui é espontânea, tá? Isso aqui é espontânea. Então, é o que vem na memória. Isso aqui é a mais importante para mim, porque é a que vem na memória do leitor. 33 para 29. Tá na margem de erro da pesquisa, já. E qual é a diferença? É a tendência, entendeu? O Lula está estagnado e o Bolsonaro sobe. É uma média, tá? Entre as mulheres, olha só, caindo no de indecisos, ele captura uma parte, não captura muito, mas está capturando, que é importante, né? Porque entre os homens ele tá muito bem. Lembrando que isso é espontâneo, então a pessoa não lembra nem para quem ia votar, etc e tal. Vou pular esse extrato, né? No Nordeste o Lula sempre consegue ir muito bem, tem aqui 50% de intenção de voto, os indecisos têm caído e o Bolsonaro tem se mantido num nível aqui relativamente tranquilo, aqui 18%, 20%, né? E aí agora vou mandar lá para estimulada. Na estimulada, aí o Lula tem 42, 34. Então quer dizer que o Bolsonaro, se a gente tomar uma margem de erro de 2 pontos percentuais para cima e para baixo, ele tem entre 36 e 32. O Lula tem entre 40 e 44. Entendeu? Então é importante perceber o que? A curva. Os indecisos da estimulada desaparecem e aí os outros estão com 13. Né? Os outros estão com 13, nada para dizer. Né? E aí, na estimulada, o Lula explode no Nordeste, o Bolsonaro fica na mesma região dos 20%, no Sudeste
pareado, tá vendo? Mas ele já, o Bolsonaro, nesse momento, ganha no Sudeste. Entendeu? Bolsonaro ganha no Sudeste, Bolsonaro ganha no Sul, né? E tem a disputa do Centro-Oeste, Norte, e aí provavelmente aqui é porque a região norte do país, Pará, né? Uma parte do Tocantins, vota fortemente no Lula, né? O Centro-Oeste não, mas o Norte, né? Pará, Amazonas e Tocantins, o Lula tem voto ali, tá já? Então, é isso, beleza? Então, no feminino, 45% Lula, 29% ele, mas ele tem tido queda, indeciso aqui, tem uma possibilidade de acompanhamento, vamos ver, né? Idade, nada demais, educação, né, normal, e aí é isso, né? E aí entre os evangélicos, tá vendo? Olha o Bolsonaro entre os evangélicos. Né? Aqui tem uma diferença grande entre o Datafolha e a Genial. Tá? No Datafolha, o Bolsonaro não tem essa dominância aqui e na Quest aqui tem. E eu acredito que isto aqui reflete mais a realidade. Pelo convívio que eu tenho com evangélicos, a conversão de voto do Bolsonaro entre evangélicos é muito grande. É muito forte mesmo, muito forte mesmo. Avaliação do governo, olha só, positivo em 83% dos eleitores dele, tá certo? Entre eleitores do Lula, vocês estão entendendo isso? Que eu falo sobre o negócio do ódio? Só 36% acham ele regular. Tem 36% dos eleitores do Lula que acham ele regular. Entendeu? Não existe, galera, a figura do ódio tão forte no Bolsonaro mais. Não existe. A mídia transformou ele numa vítima. Não existe mais. E aí, Bolsonaro, né, entre os eleitores dele, 28% acham o governo dele regular, tá joia? Ou seja, tem mais petista que acha o governo dele regular do que Bolsonaro, né, eleitor do Bolsonaro. Não sabe 15% e outros 21%, tá vendo? Então tá aqui o jogo. Negativo, 77% dos eleitores do Lula, normal, né? E aí aqui 0% dos eleitores dele acham o governo dele negativo e não sabe 8%, outros 15%, tá joia? Então é pouca gente, entendeu? Se você pegar aqui, tira o Lula, entre o restante da sociedade, só 23% acham o governo dele negativo. É muito pouco. É muito pouco. Recebe auxílio, não recebe auxílio, isso é importância. Seu voto é definitivo, pode mudar. 74% já estão decididos, 26% ainda pode mudar, tá joia? E aí, entre os líderes é sempre estratificado, né? Sempre estratificado. E o Bolsonaro, você vê que teve uma mudança forte, que ele chegou a ter 27% de gente pensando em não votar nele, hoje tem 19%, uma queda importante. Expectativa de vitória. A expectativa de vitória, ela é e não é importante. Ela é importante porque ela dá uma mesura, ela mede o hype. Mas dependendo de como está a definição do eleitor, o eleitor já está bastante definido, vocês viram ali. Tipo assim, eu posso ser eleitor do Lula, certo? E achar que Bolsonaro vai ganhar. Mas não muda o meu voto isso. Entendeu o que eu tô falando? Não muda meu voto. Eu só falei, porra, vou votar no Bolsonaro, mas porra, o Lula vai ganhar. Ou o inverso. Vou votar no Lula, mas o porra do Bolsonaro vai ganhar. Certo? Então, tipo assim, entendeu? Vou votar no Ciro, mas o porra do Lula vai ganhar, entendeu? Então, tipo assim, não muda o voto. É que essa pergunta aqui na verdade, sobre quem prefere que você vença. Eu achei que era outra, eu peço desculpas para vocês. É que tem uma pergunta de que você acha
quem você acha que vai ganhar, tá vendo? Ó? Ah, isso aqui, ó. Quem você acha que vai ganhar. Essa aqui que eu queria, que eu confundi. Quem você acha que vai ganhar. Tá vendo? Ó? Você vê que você tem 50% achando que o Lula vai ganhar, né? E tem gente que vota no Bolsonaro que fala isso. Pô, o Lula vai tá uma merda, o Lula vai ganhar, eu tenho medo, o Lula vai ganhar, eu tenho medo, etc e tal, certo? E aí meus amigos que são petistas também falam, não, o Lula vai ganhar, mas porra, eu tô com medo do Bolsonaro. Então, tipo assim, isso tá ainda nivelado. E isso, tipo assim, também não reflete muito o favoritismo do Lula adequadamente, por causa de que o Lula já está, como eu disse, tem gente do Bolsonaro que acha que o Lula ganha, entendeu? Então tem que tomar cuidado com isso. E aí acho que é isso, né? O voto útil para mim não importa muito nesse momento, explicamos tudo. E aí o que eu acho sobre estratégia de eleição, porque já está ficando com 1h30 esse vídeo. É o seguinte, super importante. Eu não compraria papel nenhum. Dois, eu não me anteciparia já. Se você pegar 2018, que foi o ano que o Bolsonaro ganhou a eleição, foi esse ano aqui, ó. Tá vendo 2018? Tá vendo aqui? Olha o que ele fez, tá? Ele chegou a subir aqui, ó, até os 112 mil. Deixa eu pegar o mensal, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. 2018, deixa eu pôr no Ibov, que é melhor. Ibov. Ó. 2018. Tá aqui, 2018, Ibov. Tá, estamos aqui, 2018 Ibov. Então, o que teve? Junho, né? Aí teve a definição de que o Lula não ia poder ser candidato, né? Que acontece sempre em junho e julho. E aí subiu a bolsa, tá vendo? Ó, a bolsa sobe, ó. 2018 vai subindo, tá vendo aqui, ó? Né? Quando o Bolsonaro é eleito em novembro, a bolsa cai, tá vendo? Ó? Ela despenca em dezembro, entendeu? Daí, no final, ela começa a subir um pouco e daí você tem um mês de grande alta, tá vendo aqui, ó? De grande alta. Que depois é meio que brigado aqui e tal, porque foi um queda muito forte, e aí depois a alta continua no restante do ano. Eu acho que a mesma coisa vai acontecer, independentemente de quem seja candidato. Só que eu não sei se vai ser para cima ou para baixo. Minha visão é de que vai ser para baixo, independentemente de quem ganhar a eleição, vai ser para baixo. O que a gente vai tentar descobrir é se a gente vai ter uma impulsão de alta pós-eleição, e daí a opção, a melhor solução. Então, temos que esperar mais perto da eleição, né? Por quê? Porque se você comprar hoje, você está comprando muito cedo, é diferente, porque é que nem aqui, ó. O cara que comprou aqui ganhou, mas depois ele saiu, porque se ele não saiu, ele se ferrou, entendeu? Aqui é a mesma coisa. Então, o que a gente tem que esperar? A gente tem que esperar para ver. Tem que esperar. Primeiro, nosso candle vai tá para baixo, não está para cima. Certo? Aqui estava numa tendência clara de alta. Aqui a gente está numa tendência clara de baixa, tá vendo? Ó, entendeu? Certo? Ou não era uma tendência de alta, tá vendo? Aqui é tendência. Entenderam como é fácil? Ó, aqui era uma tendência de alta. Ou não era uma tendência de alta? Era tendência de alta. E mesmo assim, a bolsa despencou, machucou a galera. Aqui é uma tendência de queda que a gente está, certo? Então, se você comprar papel aqui, você está comprando no pior ponto que tem. Então, se você for fazer algum trade, vamos imaginar, tá? Um cenário, Bolsonaro ganha e a bolsa sobe porque ele ganhou. Vamos dar um exemplo. Hoje você não pode fazer isso. Por quê? Porque tem tanta decisão no mercado que de repente o índice pode voltar aqui para o ajuste, pode vir aqui embaixo.
Pode ter segundo turno. Então você tem que tomar um pouco de cuidado ainda para saber disso. E se for realmente ter um movimento de alta pós-eleição, imaginando que a eleição termina no primeiro turno e que o Bolsonaro ganha. Se isso acontecer, você vai ter que decidir isso na semana da eleição. E não agora, porque agora a tendência está embaixo. Se for positivo e você está no topo, certo? Você está no topo. Está no topo aqui. Era igual você ter comprado aqui, ó. Você ia tomar uma porrada, bobeira você comprar aqui. Então a gente espera o quê? Para ver se até o final do mês vem aqui no 103. Daí pode ter uma compra visando o quê? Imaginando que o Bolsonaro vai ganhar e que o mercado vai gostar. Eu estou supondo isso. Aí o que você faz? Você compra aqui. Imaginando que o Lula ganhe no primeiro turno e que o mercado goste. Você também compra aqui. Imaginando que o Lula ganhe e o mercado não goste, você vai vender aqui também. Por quê? Porque você vai ter um caminho para baixo. Imaginando que o Bolsonaro ganhe e o mercado não goste, mesma coisa. Por quê? Porque aqui a gente separa o que é a sua opinião eleitoral, o que é a sua opinião eleitoral e o que é a sua estratégia técnica. A sua estratégia técnica é, se for para eu comprar, porque o mercado vai ficar otimista com quem quer que ganhe a eleição no primeiro turno, se alguém ganhar, a compra boa é aqui, porque está perto do suporte. A venda boa também é aqui, por quê? Porque está numa resistência. É claro que se você quiser fazer um trade aqui de venda para venda até aqui, você já pode, mas isso não tem nada a ver com a eleição, entendeu? Eleição é estratégia segregada da sua carteira. Eu tenho um grupo de amigos que está montando um negócio de eleição. A estratégia é segregada da carteira. Não tem nada a ver com a carteira. O risco é diferente. É outra pegada. É outra toada. Diferente. Então, eu, por exemplo, não estou fazendo ainda o trade de eleição, porque eu estou esperando, eu quero decidir. Porque, de repente, pode ser uma boa eu esperar, de repente, fazer uma put para vir para baixo, aí depois, no período de posse, pode acontecer como aconteceu em 2018, tem um janeiro de alta. Então, como a gente está organizado para fazer isso por um prazinho um pouquinho maior, eu estou tranquilo, tá bom? Então é isso. Minha leitura para vocês, tenham calma, não tem compra aqui de jeito. Uma coisa tá certa, compra não tem, você vai esperar. Porque se você for comprar acreditando, né, imaginando, você não devia fazer isso, mas se você imaginar, vamos dar um exemplo, eu sou Bolsonaro, eu acho que se ele ganhar a bolsa vai subir, então eu vou comprar call, legal. Então você vai comprar call onde? Aqui. Você não vai comprar aqui, porque aqui vai cair, entendeu? Beleza? Então é isso, 1h30, eu sei, é longo, mas espero ter ajudado vocês a se orientar para a tendência do nosso mercado, para a tendência do mundo e para a eleição desse ano. Quando tiver outra pesquisa, eu aviso vocês. E acho que agora vai ser pesquisa com frequência. Então, se tiver toda semana eu faço. Claro, vou tentar fazer um pouquinho mais curto, mas esse é o segundo vídeo, eu estou aprendendo também. Tá bom? Fui, valeu, tchau, tchau.